Olá, queridos, paz de Cristo a todos. Nós estamos aqui no curso ADVEC, um curso que tem sido fornecido de forma graciosa pela Faculdade Vitória em Cristo. Para você que está chegando agora na nossa igreja, um novo membro, mas também para qualquer membro da nossa igreja que queira conhecer melhor um pouco da nossa estrutura. Dentro desse curso, nós já falamos um pouco sobre a história da ADVEC, nós falamos também sobre os pilares da ADVEC, algumas coisas que estão na base da nossa igreja e com as quais nós não transigimos, nós não abrimos mão, como autoridade, como unidade, como palavra, visão. Você também conheceu os departamentos da igreja e nós agora estamos começando a falar um pouco sobre vida cristã, coisas que norteiam a nossa fé, parâmetros que estão na palavra e que nós não abrimos mão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre dízimos e ofertas, fundamentos da palavra de Deus. Ofertas e dízimos não é uma conversa de pastor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver dízimos e ofertas antes da lei, na lei de Moisés e no tempo da graça, com Jesus, depois que Jesus esteve aqui na terra. Então, ofertas e dízimos fazem parte de todo o culto que nós prestamos a Deus. Na nossa relação com Deus, ofertas e dízimos trafegam na área da liberalidade, da fidelidade, sobretudo na área da honra, porque nós estamos dando a alguém que não tem necessidade de nada, que é o nosso Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esses dois fundamentos, começando pela oferta, entendendo o que rege a lei da liberalidade e também a lei da fidelidade. Eu te pergunto, você gostaria de ter, nesse ano que nós estamos, o ano de 2022, que é o ano de romper, e isso vai valer também para os próximos anos, você gostaria que ele fosse um ano abençoado? Você gostaria de viver uma vida próspera? Você gostaria de ir mais longe? E melhor do que isso, você gostaria de ver a sua geração vindoura, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, aqueles que estão ao seu redor, irem ainda mais longe do que você? Pois bem, a nossa vida é reflexo das nossas escolhas. E, biblicamente falando, só existem duas leis que no mundo espiritual possuem o poder de mudar a nossa vida financeira. A lei da fidelidade, que se aplica aos dízimos, e a lei da liberalidade, que rege as ofertas. Nosso pastor Silas Malafaia, ele costuma dizer que o culto cumpre duas funções. Deve ter adoração, mas também deve conter instrução. Ele precisa ser didático. E hoje nós vivemos um tempo de muita resistência quando se fala de dízimos e ofertas, porque pouco ensinamos a igreja sobre esses dois fundamentos. Não na ADVEC. Desde os tempos do pastor José Santos, a nossa igreja sempre foi muito bem instruída sobre dízimos e ofertas. Para o povo da ADVEC, nós não precisamos gastar tempo quando vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas. Fazemos isso, investimos tempo, porque, como eu disse, o pastor Silas falou e nós estamos replicando aqui, o culto ele é didático. Então é importante repetir para aqueles que estão chegando. Existe muita conversa nesse tempo, muita argumentação sobre esse assunto, mas às vezes tem pouca prática. Existem pessoas que são boas de oratória, mas que se valem da ignorância, que é o desconhecimento, e também da boa-fé do povo, para muitas das vezes fazer mau uso desses fundamentos. Existem pessoas que se valem da boa-fé do povo para tomar dinheiro, como nós costumamos dizer. Por causa disso, tem pessoas que torcem o nariz quando abordamos esse assunto. Frequentemente somos chamados de triunfalistas, ou daqueles que são da teologia da prosperidade. Normalmente somos chamados assim,
por pessoas que vivem bem, que têm bons carros, moram bem, cursaram uma boa faculdade, viajam pelo Brasil e para fora do Brasil e não dão ofertas, não dão dízimos e querem decidir sobre esses assuntos. Na realidade, eu vejo Deus começando a nossa história em um jardim, lá no Gênesis, e terminando tudo em mansões. Com todo carinho, a miséria ela entra na história da humanidade como fruto do pecado do homem e não como um projeto de Deus. Deus quer nos prosperar em tudo, mas para isto acontecer, é importante que nós entendamos que existem leis que regem esta matéria. E eu não posso quebrar ou ignorar leis que são bíblicas e ficar impune. Dr. Mike Murdock, no 5º CIMEB, lá em Brasília, ele disse uma coisa muito interessante, pode parecer agressiva, mas ela é muito verdadeira. Muitos crentes vivem uma vida de miséria, porque os pastores são estúpidos o suficiente para não ensinar o povo a esse respeito. Sobre dízimos, sobre ofertas. Às vezes nós nos preocupamos com aquilo que as pessoas pensam, mas não na DEVEC. Na DEVEC você vai encontrar sempre nos nossos púlpitos, nas nossas escolas bíblicas dominicais, alguém te trazendo uma instrução a partir da palavra de Deus que regem esses fundamentos. Então vamos para a Bíblia. O que é a oferta? Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele vai trazer ali um compêndio falando sobre a oferta. E ele vai dizer que ela é um firme fundamento de glória, ou seja, ele está dizendo que a oferta é um alicerce, é uma base sólida no mundo espiritual. Significa dizer que tudo aquilo que a Bíblia está prometendo ao ofertante está sendo prometido em cima de uma base sólida, base de afirmação que é segura, uma base que é imutável, porque a Bíblia ela não muda. Paulo também vai dizer no mesmo capítulo, no versículo de número 5, que ela é uma bênção, ou seja, é o meio que nós temos, que nós podemos nos utilizar para alcançar vitórias ou felicidade. Ele vai dizer também algo que é muito importante e que vai marcar a oferta na Bíblia. Ele vai colocá-la na qualidade de semente, no versículo de número 10. Vai dizer que é Deus que dá semente àquele que semeia, grãos que guardam uma expectativa de surpresa. Eu acredito que todo mundo que planta alguma cultura em algum lugar, algum tipo de semente, ele cria uma expectativa de, mesmo plantando, por exemplo, café, plantando no mesmo espaço físico, ele sempre tem uma expectativa de ter a melhor colheita que ele já fez, que ele já teve. Porque a expectativa faz parte da vida de todo aquele agricultor, todo aquele que planta. Então, quando nós colocamos a oferta, biblicamente falando, na perspectiva de semente, ela é alguma coisa que guarda e traz para a nossa vida uma expectativa de surpresa. Você vai ser surpreendido, não na semeadura, mas na hora da colheita. E observe que a palavra do Senhor também vai dizer que Deus multiplicará a nossa sementeira. O que Ele multiplica são as sementes. Porque a colheita, ela já será naturalmente aumentada de acordo com o meu plantio. Quanto mais sementes eu planto, mais sementes Ele me dá. E à medida que eu multiplico essa semeadura ou esta sementeira, eu vou ter uma expectativa de uma colheita muito maior, uma colheita sobrenatural.
Davi, ele vai escrever no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, ele é um exemplo de adorador e de um homem liberal no Antigo Testamento. Paulo é um exemplo de um adorador e de um homem liberal no Novo Testamento. Ele vai dizer na altura do versículo 14, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. O que Davi está dizendo é, eu sei de onde eu vim, Senhor. Eu me lembro do pasto na casa do meu pai, eu me lembro da perseguição sofrida por Saul, eu me lembro quando eu me encontrei dentro da caverna de Adulão, eu me lembro quando aqueles que andavam comigo eram homens tristes, depressivos, endividados, não tínhamos nada. E hoje nós temos muita coisa para te dar, não fomos nós que produzimos, foi o Senhor que nos abençoou. Então aquilo que nós estamos te dando é apenas uma parte do muito que o Senhor nos deu. A oferta é também, biblicamente falando, um serviço. E se é serviço, tem princípios. Se é um serviço, tem pagamento. Ou seja, tem galardão. Não é um pagamento físico, pagamento financeiro, mas nós estamos falando de galardão. Agora escute, você que está chegando. Talvez você diga, eu nunca vou pregar naquele púlpito da sede. Eu nunca vou falar como o pastor Silas fala. Eu nunca vou ensinar como alguns professores ensinam. Eu nunca vou cantar como aquela turma do louvor, tocar como eles tocam. É verdade, tem coisas que na nossa caminhada cristã nós não vamos conseguir fazer mesmo, mas tem algumas coisas que todos nós que somos cristãos podemos fazer. Um serviço que nós podemos prestar, que é servir a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que a obra tenha continuidade. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 2, versículo 6, a parte A, que o Senhor recompensará cada um segundo as suas obras. Tem galardão para quem prega, tem galardão para quem canta, tem galardão para quem está no campo missionário, tem galardão para quem trabalha nos bastidores da igreja, tem galardão para o ofertante, tem galardão também para o dizimista. Nós vamos dar uma pausa e daqui a pouquinho nós vamos voltar falando sobre as atitudes de um ofertante liberal. Deus te abençoe.